Se você não está obtendo bons resultados com a inteligência artificial, é porque não está usando bem. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial pode responder corretamente a qualquer pergunta, mas a forma como a pergunta é feita impacta diretamente a resposta. Um exemplo clássico disso são cálculos matemáticos. Modelos de linguagem como o ChatGPT foram treinados para prever palavras com base em padrões de texto, não para realizar operações matemáticas exatas. Quando você pede um cálculo diretamente, sem ativar ferramentas especializadas, a inteligência artificial tenta responder com base em padrões numéricos aprendidos, o que pode levar a erros. Isso acontece porque o LLM não possui um mecanismo interno para cálculos precisos, como uma calculadora. Por exemplo, se você pedir para calcular 237 vezes 48 sem ativar a ferramenta correta, o modelo pode tentar prever um resultado baseado em padrões numéricos aprendidos e retornar um valor incorreto, em vez de realmente realizar a multiplicação exata. Por isso, se você precisa de cálculos corretos, é necessário ativar a ferramenta apropriada. Você sabe o que é prompt? Um dos principais erros ao usar inteligência artificial é fornecer perguntas vagas ou genéricas, esperando uma resposta precisa. O ChatGPT não tem intenção própria. Ele simplesmente responde de acordo com os padrões do texto que conhece. Se o usuário não especificar claramente o que deseja, o modelo pode gerar respostas incompletas, imprecisas ou genéricas. Para evitar isso, é essencial estruturar corretamente a pergunta, detalhando o contexto e o formato da resposta esperada. Vamos entender a estrutura ideal de um prompt profissional. Para obter melhores respostas, um prompt deve seguir uma estrutura lógica, especialmente para contadores, advogados e tributaristas. Os principais elementos são: papel. Definir o papel do modelo na resposta, contador, advogado, tributarista, etc. Tarefa. Explicar exatamente o que deve ser feito. Estilo. Definir se a resposta deve ser técnica, objetiva, detalhada ou didática. Formato. Indicar se a resposta deve ser um parecer, relatório, lista ou explicação textual. Público-alvo. Informar para quem a resposta será direcionada. Contexto adicional. Inserir informações importantes, como legislação aplicável e restrições. Além disso, se a pergunta envolve cálculos, o prompt deve conter explicitamente a instrução para o modelo usar a ferramenta correta. Por exemplo, um prompt incorreto seria: quanto é 237 vezes 48? Nesse caso, a inteligência artificial pode gerar um resultado baseado em padrões de texto em vez de realizar a operação corretamente. Já um prompt correto seria: use o Code Interpreter para calcular 237 vezes 48 e exiba o resultado. Isso garante um cálculo exato. Essa abordagem evita que o modelo tente prever um número incorretamente e assegura um resultado preciso. Sabia que a inteligência artificial não consegue interpretar bem a legislação? Mesmo com um bom prompt, há dificuldades na interpretação legal, especialmente na área tributária. Isso ocorre porque a legislação muitas vezes é ambígua e sujeita a diferentes interpretações. Muitas normas fazem referências cruzadas a outras leis e regulamentos. A aplicação da regra varia dependendo do setor, estado ou tipo de empresa. A redação das leis pode ser complexa e confusa, até mesmo para especialistas. Dessa forma, se um usuário pedir uma interpretação de uma lei sem fornecer o contexto adequado, a resposta pode ser imprecisa ou superficial. Por exemplo, se alguém perguntar simplesmente: o ISS incide sobre serviços de software? A inteligência artificial pode responder: sim, conforme a LC 116/2003. No entanto, essa resposta ignora as exceções previstas em jurisprudências recentes e interpretações estaduais diferentes. Sem um contexto detalhado, a inteligência artificial pode deixar de considerar nuances importantes. Que tal melhorar a resposta da inteligência artificial em assuntos jurídicos e tributários? Para obter respostas mais confiáveis, o profissional deve fornecer à inteligência artificial sua própria interpretação do texto legal antes de pedir uma análise. Isso pode ser feito seguindo estes passos: copiar o trecho relevante da legislação e incluí-lo no prompt. Explicar sua própria interpretação da norma com base em experiência ou jurisprudência. Fornecer exemplos concretos de aplicação da regra. Pedir a resposta dentro de um contexto específico,
como um regime tributário ou setor empresarial. Essa estratégia reduz a margem de erro e garante respostas mais úteis, proporcionando maior confiabilidade nas informações geradas e economia de tempo para o profissional, que pode focar em análises mais aprofundadas e estratégicas. Se alguém perguntar de forma genérica, como funciona a tributação do ISS? A resposta pode ser vaga ou incompleta. Agora, se o usuário fornecer mais contexto como: considere a Lei Complementar 116/2003 sobre ISS e o seguinte entendimento: a tributação do ISS depende do local da prestação do serviço e da interpretação dos municípios. Explique como o ISS deve ser calculado para uma empresa de consultoria localizada em São Paulo que atende clientes em outros estados. O modelo terá informações mais concretas para gerar uma resposta útil. Enfim, a inteligência artificial é uma nova habilidade. A inteligência artificial pode ser uma grande aliada dos profissionais, mas seu uso exige estratégia e conhecimento. Se um usuário não obtém boas respostas, o problema geralmente não está na inteligência artificial, mas na forma como a pergunta foi feita. O profissional que domina a arte de estruturar prompts e fornecer contexto correto consegue resultados muito mais precisos e aplicáveis. No final, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. Quem precisa saber navegar é o usuário, porque, como diz o ditado, não há mar bom para marinheiro ruim. Dominar a inteligência artificial é como aprender a navegar. Com as ferramentas certas e o conhecimento adequado, os desafios se tornam oportunidades para quem sabe conduzir o barco. Fica então o recado final. Não é a inteligência artificial que irá te substituir. Você será substituído se não aprender essa nova habilidade e ficar obsoleto. Eu sou o avatar de Roberto Dias Duarte. Ele ajuda sua contabilidade a ampliar em 10 vezes a capacidade consultiva com o uso de IA, saindo do zero.